Olá, este é o VN, o melhor canal da matemática. Eu sou o professor Niehaus e hoje nós vamos para a terceira aula sobre triângulos. E a aula de hoje vai falar sobre o triângulo retângulo, ok? Então vamos comigo. Veja, triângulo retângulo. Aqui nós temos um triângulo retângulo. O que o caracteriza? É este ângulo de 90 graus. Todo triângulo que tiver um ângulo de 90 graus, ele será um triângulo retângulo. Porque o ângulo de 90 graus, ele também é conhecido como ângulo reto. Daí o nome retângulo, ok? Muito bem. Todo triângulo ele tem três lados, então vamos identificar os lados desse triângulo. Aqui temos o lado A, aqui nós temos o lado B e aqui nós temos o lado C. Positivo? Também, todo triângulo tem três ângulos internos, não é isso? Nós já estamos vendo ali que é o de 90 graus, perfeito? Aqui o 90. Aí temos aqui, vamos identificar este ângulo como sendo o ângulo A, e este outro ângulo, identificá-lo como sendo o ângulo B. Eu vou desenhar este mesmo triângulo aqui do lado, para que nós possamos fazer algumas comparações durante a aula. Veja, aqui está ele. Temos aqui o mesmo triângulo, aqui está a nossa base desse triângulo, que é o lado A. E aí, a ele agora, nós vamos levantar a altura desse triângulo. O que é a altura de um triângulo? É a perpendicular à sua base, que vai até o vértice oposto do triângulo. Aqui está, veja, saiu esta reta perpendicular ao A, portanto temos 90 graus aqui, e foi até o vértice oposto. E nós vamos chamar de H, perfeito? Muito bem. Agora, para identificá-los melhor, veja, nós vamos achulhar este aqui de preto. Veja que ele é um triângulo retângulo, porque ele tem um ângulo de 90 graus. Agora, observe esse triângulo aqui agora. Está vendo? Nós criamos com esta reta H, nós dividimos aquele triângulo ABC em dois novos triângulos. O triângulo agora B, esse aqui que nós vamos achulhar de vermelho, e este triângulo aqui que nós vamos achulhar de azul. Perfeito? Agora, observe que esta linha, o H, que é a nossa altura, ele dividiu, então, essa medida A em duas novas medidas, ou em dois segmentos. Esse aqui, que nós vamos chamar de X, e passa a ser um dos lados do triângulo achulhado vermelho. E este outro aqui, que é o que nós vamos chamar de Y, que também é a medida de um cateto do triângulo azul. Perfeito? Portanto, nós agora temos aqui três triângulos retângulos. Este triângulo ABC, veja que ele tem um ângulo de 90 graus, logo ele é um triângulo retângulo. E ele deu origem a esses outros dois triângulos retângulos no momento que nós traçamos esta altura H. Observe que a altura H a gente já falou, ele forma um ângulo de 90 graus com a base que é o lado A. Portanto, nós temos um ângulo de 90 graus aqui, e isso faz com que esse triângulo BX seja um triângulo retângulo, que é esse vermelho, não é isso? E esse outro triângulo aqui, veja, CHY, que é o achulhado em azul, também é um triângulo retângulo. Você provavelmente já viu essa fórmula que eu vou te mostrar aqui agora, em algum dos aprendizados que você já teve. Veja, lado B, que é este lado, multiplicado pelo lado C, que é este lado, dá igual à multiplicação do lado A pela altura. Agora, como que surgiu esta fórmula? Da onde? Então, o que eu quero mostrar para você? Eu quero mostrar para você que essas fórmulas elas não precisam ser decoradas. Elas podem ser deduzidas. Você pode deduzi-las quando for necessário. Como é que você faz isso? Veja, é muito fácil. Olha lá. Se eu pegar o seno deste ângulo A, dado que ele é um triângulo retângulo, e você sabe que o seno de um ângulo é o
cateto oposto, nesse caso é o C, dividido pela hipotenusa do triângulo retângulo, que no caso aqui é o A, perfeito? Se você vier para este triângulo achuriado de vermelho, você tem o mesmo ângulo A. Então vamos falar aqui que o seno deste ângulo agora vai ser igual. Agora nós vamos olhar apenas para o triângulo vermelho. Quem é o cateto oposto a esse ângulo A? O H, dividido pela hipotenusa do triângulo vermelho, que é o B. Observe que o ângulo A e o ângulo A são os mesmos, têm a mesma medida. Portanto, se o seno de A em negrito e o seno de A em vermelho são iguais, eu posso dizer que o C sobre A é igual a H sobre B. Então vamos lá, C dividido por A vai ser igual ao H dividido por B. Eu vou multiplicar o B vezes o C, né, a multiplicação invertida, e isso vai ser igual ao A que multiplica o H, perfeito? Aqui está, então, a fórmula que você, por alguma razão, algum dia teve que decorar. Está aqui deduzida, muito simples, viu? Seno de A é igual a C sobre A. Seno do A achuriado em vermelho é H sobre B. Como eles são o mesmo ângulo, então o mesmo seno de A, eu posso igualar C sobre A sobre H sobre B. E aí eu chego, então, a esta fórmula. Positivo, viu como é fácil? Não há necessidade de decoreba. Muito bem, vou te mostrar uma outra maneira de se chegar à mesma fórmula. Observe, vamos falar sobre a área desse triângulo. Muito bem, vamos ver como é que seria a área desse triângulo aqui. Observe que ele tem um ângulo de 90 graus. Se eu pegar esse triângulo e girar, deixar o B aqui embaixo, como é que ele ficaria? Aqui está ele. Veja que é o mesmo triângulo, as mesmas medidas, os mesmos ângulos. Apenas girei ele. Então, agora, nesse momento, a base desse triângulo é a letra B, é o lado B, e a altura dele passou a ser o C. Por que o C é a altura? Porque veja que, com relação ao B, ele forma 90 graus, não é isso? Então, a altura é uma reta que, partindo de uma base do triângulo, com 90 graus, ou perpendicular, vai até o vértice oposto, e é o que o C, nesse caso, faz. Então, está aqui, a área desse triângulo simplesmente seria B vezes C dividido por 2, que é o mesmo desse aqui. Eu posso ainda, para mostrar para você, rodar mais uma vez esse triângulo e deixar agora o C como base. Olha aqui, o C é a base, agora o B passou a ser a minha altura. Veja, ele parte 90 graus com relação à minha base, então o B é a minha altura. A base é o C, o B é a altura. Então, para esse triângulo retângulo, a área dele seria C vezes B dividido por 2, que é a mesma coisa de B vezes C dividido por 2, perfeito? Então, vamos escrever aqui que a área vai ser igual a B vezes o C dividido por 2. Lembrando sempre que a área de um triângulo sempre será a base dele vezes a altura dividido por 2. Isso serve para qualquer triângulo, ok? Voltemos à nossa página inicial, então vamos pôr aqui que a área desse triângulo vai ser igual a B, que multiplica C dividido por 2. Agora, a área desse triângulo aqui, veja, olhando agora pela altura H com relação ao A. Vai ser a área, então vai ser igual. Veja, quem é a base desse triângulo inteiro aqui, com os dois juntos, é o A, que multiplica quem? A altura desse triângulo, que é o H, dividido por 2. Concorda comigo que esta área do triângulo ABC que nós calculamos é a mesma desse aqui. Então, eu posso igualar B vezes C dividido por 2 por A vezes H dividido por 2, não é isso? Então, vamos pôr aqui que o B vezes o C dividido por 2 vai ser igual a este A que multiplica esse H dividido por 2. Veja que eu tenho 2 nesse denominador e do outro lado eu também tenho 2 no denominador, eu posso cortá-los, certo? Muito bem, isso me sobra B que multiplica C igual ao A que multiplica H. Observe que esta fórmula e esta fórmula são a mesma e que é a mesma daquela que nós começamos, perfeito? Então, duas maneiras de provar para você como que se chega a esta fórmula sem que haja necessidade de decorá-la.
Vamos ver mais uma fórmula que você já deve ter decorado ou já deve ter visto e talvez nunca tenha visto como que se chegou a ela. É esta daqui. Ele diz o seguinte, olha, o lado b ao quadrado é igual ao lado a, que é esse lado todo, multiplicado pelo x. Como será que ele chegou a esta fórmula? Vamos ver? Muito bem, voltamos àquela página e vamos colocar agora aqui, vamos utilizar agora o cosseno. Veja que o cosseno deste ângulo A vai ser igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa, não é isso? Então, o cosseno deste ângulo A vai ser igual. Quem é o cateto adjacente a esse ângulo? É o B. E quem é a hipotenusa? Então, dividido por A. Vamos aplicar o mesmo cosseno para o mesmo ângulo nesse triângulo achuriado vermelho. Temos aqui que o cosseno de A vai ser igual. Quem nesse triângulo vermelho é o cateto adjacente? É o x. E quem é a hipotenusa? Então, dividido por B. Então, se eu tenho o cosseno de A para este ângulo, e este ângulo é o mesmo, e eu tenho esta aqui, então eu posso dizer tranquilamente que o B dividido pelo A vai ser igual ao x dividido pelo B. Desta forma, agora, eu multiplico o cruzado. Veja que B vezes B me dá B ao quadrado. Isso vai ser igual ao A, que multiplica o x. Aqui está aquela fórmula que nós começamos vendo ali agora há pouco. Viu? Não há necessidade de decorar isso aqui. Basta você traçar esse triângulo com essa altura h, dividir ele com essas letras x e y, e aí você tem, então, como deduzir todas estas fórmulas. Vamos então a mais uma fórmula que você já deve ter visto e talvez tenha decorado. Ele fala que o lado C, que é este aqui, ao quadrado, vai me dar um resultado igual ao A, que é esse lado, multiplicado por este aqui, que é o Y. Vamos ver de onde saiu isso? Vem comigo, voltamos para aquela nossa página, e agora nós vamos trabalhar com o cosseno deste ângulo, o cosseno de B. Então, o cosseno de B vai ser igual ao cateto adjacente a ele, que nesse triângulo é o C, dividido pela hipotenusa, que é o ângulo A, não é isso? Agora vamos para esse aqui. Olha onde é que está o ângulo B. Ele está no achuriado azul. Então, nós vamos dizer que o cosseno do ângulo B vai ser igual ao cateto adjacente a ele, que é o Y, dividido pela hipotenusa desse triângulo azul, é o C. Novamente, eu tenho cosseno de B e cosseno de B, então eu posso igualar o C dividido por A igual ao Y dividido por C. Veja que eu multiplico o cruzado novamente, eu passo a ter C ao quadrado igual ao A, que multiplica o Y. Aqui está aquela fórmula que nós mostramos, e aqui está como se chegou a ela. Muito simples, na verdade, não precisa decorar, basta deduzi-las. Vamos então a mais uma fórmula que possivelmente alguém fez você decorar, que é essa daqui. Ele diz que esta altura aqui ao quadrado dá o mesmo valor que se eu pegar o valor de x, que é a medida aqui, e multiplicar pela medida do y, que é esta medida. Vamos ver como é que ele chegou a isso? Vem comigo, vamos voltar para a nossa página. E agora nós vamos usar a tangente do ângulo B. Veja, a tangente deste ângulo B vai ser igual. Você lembra que a tangente não entra a hipotenusa. A tangente é a divisão do cateto oposto pelo cateto adjacente ao ângulo, não é isso? Então vamos lá. Quem é o cateto oposto ao ângulo B? É o próprio B. É o lado B. Dividido, então, pelo cateto adjacente a esse ângulo B, que é o C. Veja que o ângulo B está no achuriado azul. Então, nós vamos pegar a tangente desse ângulo B, que vai ser igual. Quem é o cateto oposto a esse ângulo B? É o lado ou a altura H. E quem é o cateto adjacente a ele? É o Y. Perfeito? Muito bem. Novamente, temos tangente de B e tangente de B. Então, esses valores B sobre C tem que ser igual ao H dividido por Y, não é verdade? Então, vamos colocar aqui que B sobre C tem que ser igual a H dividido por Y. Agora, eu multiplico o B cruzado pelo Y e faço igual ao C multiplicado pelo H. Seria uma fórmula final, por quê? Porque eu não tenho nada
que eu possa, nenhuma forma para o b aqui que eu possa substituir, não é verdade? Mas eu tenho b ao quadrado. O b ao quadrado eu sei quanto é ax. Assim como o c ao quadrado eu também sei quanto é a vezes y. Então, o que eu posso fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar todas essas quatro letras e vou elevá-las ao quadrado. Desta maneira, eu não altero a igualdade. Veja, b ao quadrado, que multiplica y ao quadrado, também tem que ser igual ao c ao quadrado, que multiplica h ao quadrado. Verdade? Você tem dúvida a respeito disso? Você acha que não é assim? Veja, se você tem dúvida, então eu vou chamar para conversar conosco o Mr. Macetes. E aí, galera do canal VN, mais algum macete para vocês? Ah, entendi. Você quer saber que se eu elevar todas essas quatro letras ao quadrado, se eu altero a igualdade? É isso? Veja bem, se eu pegar o b e elevar ao quadrado, se eu pegar o y e elevar ao quadrado, eu digo que é igual a se eu pegar o c elevado ao quadrado e o h elevado ao quadrado. Se você tem dúvida se essa igualdade se mantém, é fácil. Esse aqui é um macete que eu vou te dar. Sempre que você tiver dúvidas, substitua as letras por números. Como que se faz isso? Veja, eu vou pegar o b e vou substituir pelo número 3. E o y eu vou substituir pelo número 4. Então eu fiquei com 3 vezes 4, não é isso? Que é 12. Isso tem que ser igual. Agora veja bem, você tem que substituir essas duas letras por dois números que também multiplicado de 12. Então eu vou pegar o c e vou colocar o número 6. E o h eu vou pegar o 2, porque 2 vezes 6 é 12, não é isso? Então veja que se essas letras ali tivessem esses valores que nós acabamos de colocar aqui, nós teríamos então 12 igual a 12, perfeito? Muito bem. Agora nós vamos substituir essas mesmas letras pelos mesmos números e vamos ver se essa igualdade se mantém. Veja bem, no lugar do b você colocou o que lá? O 3. Então 3 ao quadrado, que multiplica quem? O y. O y, claro, nós colocamos o 4. 4 ao quadrado tem que ser igual. Veja que o c nós usamos o 6. 6 ao quadrado. E o h nós usamos o 2, então, vezes 2 ao quadrado. Se essa multiplicação e essa aqui mantiverem iguais, então essa igualdade é válida, perfeito? Então vamos lá, 3 ao quadrado, 9, 4 ao quadrado, 16, tem que ser igual a 6 ao quadrado, 36, que multiplica 2 ao quadrado, que é 4. 9 vezes 16, você vai ver que é 144. E isso vai ser igual, então, 4 vezes 36, você vai ter exatamente 144. Então veja que mesmo fazendo isso aqui, nós não alteramos a igualdade. Se manteve a igualdade para b ao quadrado y ao quadrado vezes y ao quadrado igual c ao quadrado vezes h ao quadrado. Entendido? Então vou repetir. Sempre que você tiver dúvidas nesse tipo de multiplicação, simplificação com letras, substitua por números que você vai tirar a sua dúvida. Um abraço, galera! É isso aí, obrigado, Mr. Macete. Então, veja, b ao quadrado, quem é b ao quadrado? B ao quadrado é a, que multiplica x, não é isso? Vezes ainda o y ao quadrado, isso tem que ser igual. Quem é o c ao quadrado? O c ao quadrado está aqui, ó, veja, é o a que multiplica y e que multiplica ainda o h ao quadrado. Observe que deste termo e nesse termo eu tenho a letra a, então eu posso cortar este a com este a, perfeito? Muito bem. Observe que eu também tenho y aqui e y aqui. Aqui eu tenho y vezes y, que é y ao quadrado, eu corto um y. E aqui eu corto um y, portanto, deste lado eu fiquei somente com o h ao quadrado e isso ficou igual, então, deste lado um x que multiplica um y. E aqui está aquela fórmula que nós vimos no começo. Perfeito? Viram? Não é preciso decorar, basta deduzir. Não tem dificuldade, gente. Ok? Vamos para frente. Agora nós temos aqui, então, 3 triângulos retângulos. Na verdade, a gente já viu isso. Olha, temos o triângulo ABC, temos o triângulo XBH e temos o triângulo YHC. Os três são triângulos retângulos. Portanto, nos 3 triângulos,
nós podemos aplicar o teorema de Pitágoras. Vamos começar no achuriado preto. Pitágoras diz o seguinte: a hipotenusa de um triângulo retângulo ao quadrado, no caso aqui o A ao quadrado, vai ser igual à soma do quadrado dos catetos, que seria o cateto B ao quadrado mais o cateto C ao quadrado. Veja que para o triângulo achuriado de vermelho, Pitágoras vai dizer o seguinte: B ao quadrado vai ser igual a H ao quadrado mais o X ao quadrado, não é isso? O quadrado dos catetos do triângulo vermelho. E para o triângulo azul, ele vai dizer que a hipotenusa ao quadrado, que é o C, vai ser igual à soma do quadrado dos catetos também, que vai ser H ao quadrado mais o Y ao quadrado. Ficou bem claro? Perfeito? Então agora vamos ver uma equação trigonométrica que você também já deve ter decorado. Talvez você nunca tenha prestado atenção como que se chegou a esta equação. E eu vou te mostrar. A primeira coisa que você tem que saber é que esta equação só serve para ângulos complementares. Meu Deus, o que vem a ser isso, professor Niehaus? Muito simples. O que são ângulos complementares? São ângulos que somados, por exemplo, o ângulo A somado ao ângulo B, tem necessariamente que dar 90 graus. Então, ângulos complementares são ângulos que somados de 90 graus. Nesse caso, nós sabemos que dá 90 graus, não é verdade? Porque se nós temos um triângulo retângulo, e a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Esse triângulo retângulo aqui, nós já temos um ângulo de 90. Então, 180 menos 90, sobrou 90 graus. Então, A mais B necessariamente vai ser 90 graus. Perfeito? Muito bem. Agora nós vamos pegar e vamos aqui, e vamos ver o que é o seno deste ângulo A. O seno deste ângulo A no achuriado preto, ele é igual ao cateto oposto, na verdade, que é o lado C, aqui, dividido pela hipotenusa dele, que é o A. Agora eu vou pegar esse cateto C e vou deixar ele isolado, então vai me sobrar A que multiplica seno de A, não é isso? Invertido aqui. Muito bem, então agora eu já achei um valor para o meu cateto C. Vamos agora pegar aqui e vamos fazer o seno do ângulo B. Não necessariamente para o triângulo azul, mas para o B, que é o mesmo desse triângulo aqui. Então, o seno de B, neste caso, é o cateto oposto, não é isso? Igual ao cateto oposto. Quem é o cateto oposto nesse triângulo? É o B, não é isso? Dividido pela hipotenusa, que é o A. Muito bem. Vamos isolar o cateto B. Passaremos a ter, então, A que multiplica o seno de B. Pronto. Eu tenho uma fórmula para o cateto C, uma fórmula para o cateto B, e agora eu vou aplicar aqui nesse triângulo, então, o teorema do nosso amigo Pitágoras. Pitágoras diz o seguinte: a hipotenusa ao quadrado, que nesse caso é A ao quadrado, vai ser igual a soma do quadrado dos catetos, a soma de B ao quadrado, mais C ao quadrado. Então eu vou dizer o seguinte: A ao quadrado vai ser igual. Nós temos B, veja, B é A seno de B. Então vamos pôr lá A seno de B. Só que cuidado, esse B ele está ao quadrado. Mais, quem é C? É A seno de A. Só que mais uma vez, cuidado, porque o C está ao quadrado. Aqui está. Vamos resolver isto? A ao quadrado vai ser igual. Quem é A seno de B ao quadrado? É A ao quadrado, seno ao quadrado de B. Mais, quem é A seno de A ao quadrado? É A ao quadrado, que multiplica seno ao quadrado de A. Perfeito? Observe que nesse termo e nesse termo, nós temos A ao quadrado. Então, eu vou cortar este, vou cortar este, vou cortar este. Aqui sobrou o 1, né? Porque no momento em que eu corto, quer dizer que eu estou dividindo ele por ele mesmo. Então, A ao quadrado dividido por A ao quadrado é igual a 1. Isso vai ser igual... Vamos lá, perdão. Isso vai ser igual, então, agora a esse A ao quadrado dividido por A ao quadrado dá 1, fica seno ao quadrado de B, mais o seno ao quadrado de A.
Desta forma, colocando aqui agora em ordem alfabética, nós temos que seno ao quadrado de A mais seno ao quadrado do B é igual a 1. Lembrando que estes dois ângulos têm que ser complementares para que a igualdade dê 1. Ok? Tranquilo? A outra fórmula trigonométrica que você conhece é esta aqui. É muito parecida com aquela. Cosseno ao quadrado de A mais o cosseno ao quadrado de B igual a 1. Vamos ver de novo de onde surgiu isso. Lembrando que também neste caso os ângulos A e B têm que ser complementares. Então, o ângulo A mais o ângulo B tem que ser igual a 90 graus. Perfeito? Muito bem. Então, agora nós vamos pegar aqui o cosseno do ângulo A. Quem é o cosseno deste ângulo? É o cateto adjacente, que nesse caso é o B, dividido pela hipotenusa. Perfeito? Eu vou isolar o B e passo a ter, então, uma igual a que multiplica cosseno de A. A mesma coisa agora eu vou fazer para o ângulo B. O cosseno deste ângulo B vai ser o seu cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, o cosseno deste ângulo B vai ser igual a quem é o cateto adjacente? É o C, dividido pela hipotenusa, que é o A. Vamos isolar o cateto C e ele vai ser igual, então, a que multiplica o cosseno de B. Mais uma vez, vamos chamar o nosso teorema de Pitágoras para esse triângulo. A ao quadrado, que é a hipotenusa, vai ser igual a B ao quadrado, que é um dos catetos, mais C ao quadrado, que é o outro cateto. Então, A ao quadrado vai ser igual. O B agora, nós temos que o B é igual a cosseno de A. Então, vamos por A cosseno de A, sem esquecer que ele está A ao quadrado. Mais, quem é C? É A cosseno de B, também sem esquecer que ele está ao quadrado. Resolvendo isso, nós passamos a ter A ao quadrado igual a ao quadrado cosseno ao quadrado de A, mais A ao quadrado cosseno ao quadrado de B. Mais uma vez, temos A ao quadrado nos três termos, então podemos cortar os três. Passamos a ter, então, aqui A ao quadrado dividido por A ao quadrado deu 1, vai ser igual. Aqui, 1 vezes o cosseno ao quadrado de A é o cosseno ao quadrado de A, mais 1 vezes o cosseno ao quadrado de B, cosseno ao quadrado de B. Colocando aqui da fórmula, agora nós ficamos que cosseno ao quadrado de A mais o cosseno ao quadrado de B é igual a 1. E realmente está aqui. E agora você viu da onde que surgiu essa equação trigonométrica. Não precisa decorar, tem que deduzir-la. Então, para concluir, vamos abrir uma página com todas as fórmulas que nós deduzimos com esta aula. Veja, nós deduzimos essas 4 fórmulas, não é isso? Através desses 2 triângulos que são iguais. Deduzimos essas 2 equações trigonométricas e também Pitágoras para os 3 triângulos retângulos, não é isso? Observe que todos esses 3 triângulos são retângulos, mas também são escalenos. Lembra o que é o triângulo escaleno lá da aula 2? O triângulo escaleno é o triângulo que tem 3 lados de medidas diferentes e 3 ângulos internos de medidas diferentes entre si. E todos esses 3 triângulos realmente têm os 3 lados diferentes entre si e os 3 ângulos internos diferentes entre si. Essa foi então a aula sobre triângulo retângulo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, por favor, compartilhe com seus amigos, dê um joinha e qualquer dúvida que você tiver, está aí do lado aqui, olha, o meu WhatsApp, 44 99178 4301. Eu sou o professor Nia House e estou à disposição para qualquer dúvida que você tiver sobre triângulo retângulo, ok? A nossa próxima aula sobre triângulos será a aula número 4 e nós falaremos sobre triângulo isósceles, ok? Muito bem. Então, qualquer dúvida que você tiver, volte, fale comigo através desse WhatsApp. E agora eu vou deixar para você o desafio para você resolver até que a gente venha com a próxima aula. O desafio é este. Qual a área do triângulo cujos lados medem respectivamente? Então, um triângulo, naturalmente, tem 3 lados e as medidas deles são raiz quadrada de 27, 4 vezes a raiz quadrada de 3, que é o outro cateto, e raiz quadrada de 75, todas essas unidades em metros, ok?
Resolva essa questão e assim que você resolver, mande para mim no meu WhatsApp a sua resposta. E em breve eu estarei disponibilizando a resolução deste desafio. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima!